Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos ficar juntos com o componente curricular de matemática. Nós vamos falar hoje sobre frações. Você já ouviu esta palavra? Eu acredito que você já tenha escutado a expressão que diz: nossa, comi quase 2/3 desta pizza. E eu quero começar mostrando para vocês uma representação aqui com esta folha. Se vocês fossem colocar para mim uma numeração, nós iríamos colocar o algarismo 1, que representa uma folha, não é mesmo? Mas e se eu partisse essa folha ao meio, como eu representaria a metade desta folha? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Pegue seu lápis, pegue seu caderno, pois nós teremos informações importantes a serem anotadas. Vamos lá! Ideias de fração é o que nós vamos começar falando agora. Primeira coisa que nós vamos ver é o conceito. Fração é uma palavra que vem do latim fractus e significa partido, quebrado. Assim, podemos dizer que fração é a representação das partes iguais de um todo. Ou seja, vamos voltar para a folha na minha mão. O que seria a representação desse todo? Nós sabemos que o todo que está na minha mão é a folha e a fração vai representar a parte deste todo. Neste caso aqui, 1/2 ou a metade. E se eu partisse mais uma vez, eu teria aqui 4 partezinhas de uma folha inteira, ok? É isso que quer dizer representar a parte de um todo. Neste caso aqui, o todo é uma folha inteira. Vamos continuar? Próxima coisa que nós vamos ver é a origem. Onde surgiu esse conceito e onde surgiu a fração? Surgiu no Egito, da necessidade que o ser humano teve de representar as partes de um número inteiro. Como assim surgiu no Egito, professora? Vamos voltar aqui. Antigamente, o povo do Egito, eles moravam ali próximo a grandes rios e tinham as épocas de cheias, ou seja, todo mundo estava ali com sua parte da terra, mas de repente vinha cheia e tudo era desmanchado. Eles não sabiam mais onde cada um deveria ficar. Com isso, eles inventaram uma técnica com uma corda, fazendo pequenos nós e marcando partes iguais naquela corda. Eles determinaram que cada um deveria ficar com uma parte da terra de cada nó. Ou seja, quando a cheia vinha, eles colocavam novamente aquela corda e cada um já sabia que tanto de terra pertencia à sua família. E neste caso tinha a igualdade, ninguém ficava com mais nem com menos. Foi então que surgiu a fração, ou seja, de uma terra inteira veio a necessidade de parti-la em pedaços iguais para os moradores daquela região. O próximo que nós vamos ver aqui é a função. Nós usamos para representar números que indicam uma ou várias partes de um todo que foi dividido em partes iguais. Muitas situações do nosso cotidiano não podem ser representadas com números naturais, por isso usamos a fração. Como se lê então a fração? Vamos ver a sua leitura? Primeiro, nós lemos o número que representa o numerador, que é este número que fica na parte de cima. E em seguida, o número que representa o denominador. Ok? Então, nós temos aí na parte de cima o numerador e na parte de baixo o denominador. Dessa forma, nós leríamos 2/3. Vamos observar aqui, numerador. Como que eu leio quando tem os números em cima? Eu vou falar o número real, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Já no denominador, as coisas mudam. O nome do algarismo não vai ser mais como ele é de
ordinal. Nós vamos ler da seguinte forma. Quando tiver o número 2 na parte de baixo, no denominador, eu irei ler meio, o 3, terço, o 4, quarto, o quinto, o 5, quinto, o 6, sexto, o 7, sétimo, o 8, oitavo e o 9, nono. Então, quando os números embaixo estiver, o que é que nós vamos fazer? Ler dessa forma que eu representei aí para vocês, ok? Vamos lá? Nós temos aqui alguns outros exemplos. Com o número 1 em cima, eu vou escrever então. O que é que eu vou escrever aqui? Vamos lá, vou marcar aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou ler 1 mesmo. E quando o denominador for 2, eu irei ler meio. Eu tenho duas formas de ler essa fração. 1 meio ou apenas meio. Então, olha só, quando eu pegar essa folha aqui, que era uma inteira, e parti-la ao meio e tiver somente a metade dela, eu vou ter só uma parte, certo? Uma parte de duas. Não eram duas partes que eu tinha feito em primeiro lugar com vocês? Se eu parti-la ao meio, eu vou ter uma parte de duas. Por isso, 1 meio, ok? O segundo aqui, 3 oitavos. E, por último, 5 nonos. Então, quando nós temos aqui representação de 2 embaixo, vai ser meio, 8 oitavos e 9 nonos, ok? Vamos continuar. Quando aparece aqui agora o algarismo 10, nós vamos ler de forma diferente, ok? Então, quando aparece aqui, vai ser décimo, centésimo e milésimo, ou seja, quando o denominador for representado por 10, nós lemos décimo. Quando o denominador for 100, nós lemos centésimo. E quando 1000, nós lemos milésimos, ok? Quando o denominador for maior que 10, lê-se acompanhado da palavra avos. Então, nós temos aqui representado para vocês alguns exemplos, ok? Em cima, no numerador, o algarismo 1, embaixo apareceu 15. Ou seja, 15 é maior do que 10, não é isso? Eu vou escrever 15 mesmo, eu vou ler 15 mesmo, mas vou acrescentar a palavra avos. Então, 15 avos, 85 avos, sempre acrescentando a palavra avos ao final, sempre que o algarismo for maior do que 10. Então, 29 avos, ok? Não se esqueçam disso, toda vez que o algarismo, que é o denominador, for maior do que 10, nós vamos colocar o nome dele mesmo e acrescentar a palavra avos. O número que fica acima do traço indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Então, observem essa imagem aqui. Essa imagem, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, não é isso mesmo? Então, esse número que fica abaixo do traço, ele indica em quantas partes o todo foi dividido. O que é o todo aqui? É esse desenho aqui, todinho, certo? Esse retângulo aqui é o meu todo. E eu dividi esse retângulo em 6 partes. Eu dividi esse todo em 6 partes, porém, apenas uma parte foi colorida, que é essa que está representada aí em azul. Esta parte que foi representada em azul é que eu coloco aqui no meu numerador, ok? Então, a parte colorida, essa de cima, é a parte que está representada colorida, e a parte de baixo é em quantas partes eu dividi o meu desenho, o meu todo. Vejamos o significado de algumas frações e a sua ilustração. Vamos imaginar que essa daqui é a folha que eu mostrei para vocês no início, ok? Aqui eu tenho colorido apenas uma parte, mas eu dividi essa folha em quantas partes?
em 2. Então, o número de baixo eu vou representar em quantas partes eu dividi a minha folha. Eu dividi a minha folha em 2 partes, ok? Porém, eu colori apenas uma parte. Vamos aqui para o próximo. Pensando nessa aqui também como uma folha. É uma folha inteira, mas eu dividi esta folha inteira em quantas partes? 4 partes. O número que está embaixo, ó. Uma parte, outra parte, vendo? Eu dividi em 4 partes. E eu colori quantas partes desta folha? Apenas 2. 1, 2, ok? No terceiro aqui, também uma folha inteira, porém essa folha agora foi dividida em 6 partes. E quantas dela eu colori ou eu utilizei? Apenas 3 partes. Então aqui, olha, eu tenho representado o colorido. 3 partes, eu colori de 6, que é o total desta folha. Por último, eu dividi em 8 partes, porém, eu utilizei ou colori apenas 4 partes. Então, representado aqui para vocês as 4 partes. E como que eu leio esta fração? Vamos ler junto comigo? A primeira aqui, ó, eu vou ler 1/2 ou meio. A segunda, 2/4. A terceira aqui, ó, 3/6. E por último, 4/8, ok? Lembrando então que o algarismo que fica embaixo, que é o denominador, lê-se de maneiras diferentes, ok? Então, 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Nós vamos exercitar um pouquinho juntos, ok? Eu tenho aqui algumas representações de algumas frações. Vamos imaginar que essa primeira aqui agora é uma pizza, tá? Circular. E essa pizza, essa primeira, ela está toda colorida. Ou seja, ela vai representar o meu inteiro, a minha pizza inteira. Já a segunda, veja bem, eu parti ao meio e colori, nós vamos considerar essa parte que está colorida, ok? Vamos imaginar que essa parte colorida é a parte, então, que eu estou retirando, que eu estou pegando para mim, ok? Então, nessa segunda imagem aqui, o que aconteceu? Somente a metade foi colorido. Como eu vou representar essa fração, então? Uma parte foi colorida de quantas? De 2, pois eu dividi o meu todo em 2 partes. A próxima. Quantas partes eu colori? 1. Mas eu vou fazer diferente agora, olha. Eu vou colorir mais uma parte. Vamos imaginar que agora eu comi 2 partes aqui dessa pizza. Como eu vou representar, então? 2 partes de quantas? Quanto que tinha no total dessa pizza? De 3. Como eu vou ler essa fração? 2/3. Vamos para o próximo. Parte colorida em verde foi 1. De quantas? Qual que é o total de partes desta pizza? 4. Então, 1/4, ok? A próxima aqui, uma parte colorida. De quantas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, de 5. Vamos aqui para de baixo, agora, essa aqui que tem representado 1, 2, 3, 4, 5 lados, um pentágono, ok? Esse aqui representa o meu todo. E a próxima? Eu tenho uma parte de quantas? De 1, 2, 3, 4, 5. Então, a parte colorida é a parte que eu vou colocar em cima no meu numerador. E a parte aqui não colorida, nessa atividade, é o meu denominador, é a parte do todo dele aqui. Okay? Em quantas partes eu dividi esse desenho meu, ou esta figura. Ou seja, aquilo que você está averiguando.
Pode ser a folha inteira, que você vai representar só a metade, ou um lápis que você vai precisar partir, ok? Então, o número de cima, que é o numerador, nós vamos representar ali a parte colorida, no caso dessa atividade, e o denominador, a parte do todo desta imagem, dessa figura, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco como se lê a fração, compreendido como representar esta fração. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreve em nosso canal. Até a próxima, pessoal!